Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Estamos nesse mês de maio, desde o dia 2 até o dia 8, fazendo palestras com relação à vida familiar. A nossa temática de hoje é ensinos espirituais na família, com base em Provérbio 22:6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for idoso, não se desviará dele. Que Deus, pois, coloque em nosso coração a sua palavra que foi lida nesse instante. Estamos de volta, queridos. Quero logo de início orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és o nosso provedor. Tu és aquele que iniciou a família lá no Éden e que tem mantido esta família com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios. Nós sabemos, ó Pai, que a família tem origem na Tua vontade. E por isso nós estamos aqui trabalhando essa questão relacionada à manutenção da família. Ajuda-nos a manter as nossas famílias. Que Teu Espírito esteja nos orientando para cuidar não só um do outro na qualidade de esposo ou esposa, mas dos filhos. Enfim, essa família que tem laços muito fortes, não só do ponto de vista sanguíneo, mas também do ponto de vista da fé. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa temática é ensinos espirituais na família. A família é a primeira escola da vida. É lá que nós aprendemos o caminho em que nós devemos andar. E é interessante porque na família onde começa os primeiros passos em direção a todas as áreas da nossa vida. É na família que nós aprendemos os valores religiosos, cujo ensino deve ser um esforço conjunto dos pais. Infelizmente, os pais têm acumulado tantas atividades, resultando na redução do tempo para ensinar os filhos os valores espirituais revelados pela Bíblia. Todos nós sabemos que a modernidade ela tem afastado os pais da responsabilidade de administrar a família. Eles não buscam mais orientação em Deus para tal. Às vezes é o psicólogo, pode ser até o pastor, mas os pais parece que transferiram o ensino religioso única e exclusivamente para a igreja, que é um local onde os filhos passam pouco tempo. Se você for verificar o tempo que o seu filho passa no exercício religioso, é mínimo com relação às horas do dia. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ensinar as crianças no caminho que elas devem andar, porque isto é competência dos pais. Quando os pais fazem isto, estão no exercício da fé. Por isso, queridos papais e mamães, não permitas que nada tire de vocês a responsabilidade de educar seus filhos no caminho do Senhor. Não deixe que interesses seculares vos façam renunciar à responsabilidade de educar espiritualmente os seus filhos. Em família, é possível desenvolver pensamentos, ideias e verdades bíblicas. Quando nós perdemos essa capacidade, com certeza vamos ter algumas dificuldades. Porque as verdades bíblicas, elas são reveladas na igreja, mas elas também são reveladas no dia a dia da família. Por isso que a família é a primeira escola da vida. O lar é lugar de doutrinação,
de orientação no Senhor. É no lar que as crianças são instruídas e educadas para serem membros da família de Deus. Pais, os filhos esperam de vocês vida coerente. Pense nisso. Todas as ações e atos ficam registrados na mente infantil. A sua fisionomia, a sua voz vai influenciar no comportamento futuro dos seus filhos. Por isso que os filhos precisam ver nos pais a coerência para que haja uma harmonia entre a vida e a fé. Pois é essa coerência que vai modelar o caráter dos filhos. Podeis até pensar, não tenho tempo para fazer isso. É cruel, mas é verdadeiro. Se você não tiver tempo para construir a família aos pés de Cristo, com certeza o inimigo de vossas almas fará isso por vocês. Por isso, reveja se vale a pena manter o que está impedindo ou atrapalhando os ensinos espirituais na família. Um conselho: não troque o eterno por temporal. Por amor a Cristo, nós não devemos negligenciar. Segundo a Bíblia, os membros da família devem ser dedicados a Deus, como fez Ana com seu filho, que foi o profeta Samuel. Uma família bem administrada, ela é honrada por Deus. Quando os pais colocam Deus em primeiro lugar na família, ensinando que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, com certeza essa família glorifica a Deus plenamente. E mais, Jesus será o irmão maior e nunca um estranho. E esta família pode tomar posse da divina promessa: aos que me honram, honrarei. Queridos, vocês querem ter uma família cristã? Então, introduza Cristo no coração de todos os seus filhos e viva em plena harmonia no Espírito Santo. É possível transformar o lar em uma pequena igreja onde Deus é honrado e glorificado. Pais, tome cuidado para não tornar os ensinos espirituais numa verdadeira tortura, pois se assim agirem, afastarão os seus filhos da presença de Deus. A recomendação bíblica de provérbio é: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ainda for idosa, não se desviará dele. Por isso, torne a vida cristã uma vida atrativa. Ensine para eles as bem-aventuranças, o amor de Deus, as promessas divinas e sobre a Jerusalém celestial, onde os que estão em Cristo farão morada que está preparada para os salvos antes da fundação do mundo. Os pais não devem ensinar aos filhos a viverem a religiosidade formal, mas ensiná-lo a viverem nos eternos princípios divinos, pois os ensinos bíblicos são atrativos, alegres, corteis e compassivos. São princípios retos e divinos que devem ser apresentados aos filhos em lugar da prata e do ouro. Você pode estar se perguntando: por que alguns pais falham? Sabemos que muitos pais ensinam a criança no caminho em que ela deve andar, mas com o tempo ela se desviou. O que faz com que uma criança se desvie do caminho do Senhor? Amados, o que leva uma criança a se desviar do caminho do Senhor é a falta de compreensão que Deus deve ser servido e obedecido. Talvez a falha esteja no não aprendizado que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou quem sabe, a falta da concepção de Deus em Cristo, que morreu para que ela, a criança, fosse salva. Queridos, lembre-se, se vocês ensinaram
os filhos o caminho que eles deviam andar, e quando cresceram se desviaram dele, não se culpe. Não fique se perguntando aonde eu errei, porque eles buscaram uma outra cosmovisão do mundo. A Bíblia é bem clara. Ensina a criança. Se você ensinou e depois ela buscou outra cosmovisão do mundo, você não se deve sentir culpado. Você deve sim orar, pedir a Deus para que ele retorne ao caminho do Senhor. Porque se o mundo com Cristo já há dificuldades, imaginem sem Cristo. Então, a escola espiritual da vida dos filhos é o lar. É lá na casa onde se aprende os valores eternos e os valores divinos. Essa questão, como eu já falei, de querer repassar a responsabilidade para a igreja, não é algo correto. Lá no Velho Testamento, todos nós temos ciência de que os pais, principalmente o homem, ele era o sacerdote da família. Era ele que dava toda a orientação, que ia passando de geração em geração. Essa responsabilidade, ela não foi transferida. Ela continua sendo dos pais, principalmente do pai, como sacerdote de Deus na família, no lar. Você poderia até me perguntar, e na casa que já não tem a presença do pai? Sim, a mãe também é responsável pelos ensinos. A mãe, ela assume, na ausência do pai, esse lugar de professor espiritual dos filhos. Não é porque não há mais o pai que as crianças devem serem deixadas de lado com relação ao ensino espiritual. Então, amados e amadas, faça do ensino espiritual na casa algo que seja atraente. Nada que seja cansativo, nada que possa fazer com que os filhos prefiram mais os ensinos externos do que o ensino da palavra de Deus. A igreja é apenas um complemento para que as orientações, os ritos, os sacramentos sejam introduzidos naquilo que não pode ser feito em casa. Transforme o seu lar em uma escola espiritual, para que você possa, cada dia, educar os seus filhos. E que Deus possa te abençoar. Que Deus possa, cada dia, abrir a tua mente e que tu possas ser motivado pelo Espírito Santo de Deus a ser esse professor sacerdote para os seus filhos. Assim, buscamos em Jesus estas orientações. Que Deus, pois, te abençoe. Amém. Quero mais uma vez convidar você para amanhã, às 15 horas, nós estamos aqui de volta pelo nosso canal do YouTube, para mais um dia do workshop da família, para mais uma palestra do workshop da família, numa promoção da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lembra lá, né? Nosso canal no YouTube, vai lá. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, marca lá o sininho e todas as nossas publicações, você será avisado com relação a nossas postagens. Não esqueça, amanhã estaremos aqui com mais uma palestra. E a palestra de amanhã, ela é também voltada, lógico, para a família. Ela vai tratar de força da família em tempo de crise. Então, nós vamos tratar deste assunto amanhã. Então, te aguardo, certo? Amanhã, às... Você ouviu Instantes com Deus,